A pandemia segue seu curso aqui na Europa, entre promessas de abertura na economia, nas atividades de cultura e lazer, no comércio, e a realidade do vai e vem dos confinamentos, lockdowns e também dos toques de recolher. O sentimento coletivo de insegurança que isso gera está afetando o prestígio de políticos em todo o continente, e a Alemanha nisto não é exceção. Um dos alvos e uma das vítimas dessa insegurança toda é a chanceler alemã Angela Merkel, cujo prestígio até há pouco tempo atrás era absolutamente fora de dúvida, inabalável, né? Ela foi a primeira mulher a ocupar esse cargo de chanceler, equivalente a primeiro-ministro na Alemanha, em toda a história do país, né? Agora, conforme ela anunciou em 2018, ela vai deixar esses cargos, a liderança do partido, a chancelaria, em setembro deste ano, quando ocorrem eleições aqui na Alemanha, eleições federais. Angela Merkel entrou para a política com a reunificação das Alemanhas, né, a oriental e a ocidental antiga. E galgando posto em posto, ela chegou a líder do seu partido, a União Democrata Cristã, em 2000. Com a vitória do seu partido em 2005 nas eleições, ela se tornou chanceler, né? E no momento, a política da União Europeia com maior tempo no cargo e no poder. Ganhou o respeito de seus adversários, grande popularidade no país e fora dele, e aqui na Alemanha tem um apelido de Mutti, que significa mãezinha. Merkel demonstrou desde sempre uma enorme capacidade de sobrevivência política. Ela viu, por exemplo, na União Europeia, a ascensão e a queda de Nicolas Sarkozy, de François Hollande na França, de David Cameron e Theresa May no Reino Unido, assistiu também à queda de Silvio Berlusconi na Itália e, mais recentemente, assistiu também à meteórica ascensão e à meteórica queda de Donald Trump nos Estados Unidos. É uma política do campo conservador, defendeu sempre as políticas de austeridade impostas na Alemanha e na Europa. Ainda assim, se notabilizou por assumir causas progressistas, granjeando a fama de roubar bandeiras dos seus adversários. Por exemplo, em seu governo, a Alemanha adotou, pela primeira vez na história recente, um salário mínimo nacional. Também ela viabilizou o fim das usinas nucleares na Alemanha e tomou medidas favoráveis à redução das emissões de gases nocivos para a atmosfera, adotando também políticas de favorecimento de fontes de energia que sejam renováveis. Também, em matéria dos refugiados e dos imigrantes, assumiu posições muito progressistas, o que lhe valeu críticas amargas por parte da extrema-direita e mesmo, não é, dentro do seu próprio partido. Na União Europeia, sem dúvida, se deve à sua atuação e à sua firmeza o fato da União não ter se desintegrado depois das crises econômicas de 2007 e 2008, nem mesmo depois do Brexit, votado em plebiscito no Reino Unido em 2016, o que provocou a queda de David Cameron, inclusive. Porém, agora, pela primeira vez, já se comenta a posição de Merkel como sendo de uma estrela em declínio. Em parte, isso se deve aos solavancos da pandemia, né? Porque a Alemanha saiu muito bem na primeira onda da pandemia no começo do ano passado. Já não se pode dizer o mesmo com relação à segunda onda neste inverno, devido às contínuas hesitações e problemas para a adoção de políticas comuns de consenso entre os 16 estados e cidades-estado do país, cidades-estado como Berlim, Hamburgo e Bremen. Merkel chegou a propor, por exemplo, medidas muito estritas de fechamento, lockdown, durante a Páscoa. Foi muito criticada e teve de recuar. Agora se volta a falar novamente em fechamento, lockdown, até toques de recolher para conter o avanço da pandemia. É claro que essas hesitações não são, em grande parte, culpa dela. Mas aí há um segundo fator que certamente ajuda a ver Merkel como uma estrela em declínio. É que ela assumiu uma posição parecida com a do Rei Lear na tragédia de Shakespeare. O rei anuncia sua renúncia ao seu cargo e entrega o governo do país para suas filhas Gunhild e Regan, que na verdade o traem e renegam o pai, ao contrário de sua filha Cordélia, que permanece fiel até o fim a ele, né? A Merkel naturalmente está longe da tragédia
shakespeariana. Mas certamente o anúncio tão antecipado de sua disposição de deixar os cargos fragilizou a sua posição, ainda mais com o advento da pandemia e os solavancos que ela trouxe para o cenário político e econômico do país. Ela tornou-se, digamos, em parte, uma monarca sem súditos, uma vez que a disputa pela sua herança, por seu posto, já está aberta, tanto nos bastidores quanto mesmo no palco da política alemã, né? E, ao mesmo tempo, deve-se dizer que não há outro político com o seu prestígio, seu carisma, nem na Alemanha, nem na União Europeia, né? O tempo vai encurtando, setembro está logo adiante e, portanto, se permite a pergunta: o que será de ambas, Alemanha e União Europeia, depois de Merkel, né? Diante das tensões e de tudo que se avoluma de dificuldades com o reordenamento da geopolítica mundial que está em curso.